compartilhar com a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes a gente pensa de uma maneira, mas graças a Deus que Ele faz como Ele quer, né? Não é como nós queremos. Pergunta aí para o irmão que está do teu lado. Está demorando? Pergunta para o irmão que está do teu lado. Pode perguntar. Está demorando? Responde para o irmão que está do teu lado agora sim. Deus está gerando a minha bênção. Amém? Agora fala assim para o irmão que está do teu lado. Não fala mais comigo até acabar o culto, eu quero prestar atenção na palavra. Eu quero pegar um gancho aqui do texto que o irmão Miro leu. O irmão Miro leu Marcos, capítulo 5, versículo 21. Eu vou ler alguns versículos de Lucas, que fala exatamente a mesma coisa. E nós vamos meditar um pouquinho aqui e procurar entender aquilo que Deus tem a nos dizer, não é verdade? Lucas, capítulo 8, versículo 40. É o mesmo texto que o irmão Miro leu em Marcos, tá? Lucas, capítulo 8, versículo 40. Todos encontraram? Amém. Diz assim: aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Até aqui por enquanto, depois a gente vai ler aqui mais à frente. No versículo 48, no versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. No versículo 50 diz: Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Amém? Nós lemos uma passagem, eu não li tudo aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo também. O irmão Miro já comentou aqui na palavra devocional. Aquela passagem que todos nós conhecemos, que fala a respeito da mulher do poço de sangue, não é? Esse texto ele incorpora aqui duas histórias, dois acontecimentos, né? Dois episódios. O primeiro trata de Jairo, fala sobre Jairo. Quem era Jairo? Nós acabamos de ler aqui. Um dos principais da sinagoga. O que era a sinagoga? Era o templo dos judeus, onde eles liam ali os livros da lei, onde eles aprendiam as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. Não era a igreja propriamente dita como a gente conhece hoje, tá? Era um templo de culto de ensinamento dos judeus. Jairo ele era um dos principais da sinagoga. Um homem importante, um homem com dinheiro, um homem com conhecimento, um homem com influência, um homem com experiência, um homem que não era detido pelas circunstâncias, pelas dificuldades, não. O que podia vir à mão de Jairo, o que ele pudesse, o que ele precisasse, certamente ele conseguiria dentro do alcance dos padrões humanos da época, não é? E a Bíblia diz que Jairo ele tinha uma única filha. De quantos anos? 12 anos. Uma pré-adolescente. Ele possuía uma única filha e a filha dele estava muito enferma, quase à beira da morte. Eu quero crer que Jairo tenha recorrido aos médicos da época, não é? Imagina só, hoje se a gente passa mal, a gente é crente, não é crente? Quem é crente aqui que fala amém? Amém. Nós somos crentes, não somos? Mas quando a gente fica doente, nós não vamos ao médico, nós não vamos ao hospital. Mas nós somos crentes, mas nós vamos ao hospital. Porque Deus deixou essa porta aberta para que a gente possa se tratar no caso de necessidade, não é? E não está errado nós irmos ao hospital, irmos buscar um auxílio médico quando existe uma enfermidade, quando tem uma doença. Por quê? Porque Deus nos dá essa possibilidade, tá? Jairo, eu quero crer que pelas suas posses, pela sua posição social, por aquilo, pela pessoa que ele era, quando a filha adoeceu, será que ele não procurou
os médicos da época, através dos seus recursos, através do seu dinheiro, através do seu conhecimento, através da sua influência, através dele ser, por ele ser um dos principais da sinagoga, será que as pessoas não ofereciam a Jairo? Jairo, eu estou sabendo que a tua filha está doente, não, nós vamos lá, ou traz ela aqui, vamos ver alguma maneira de ajudar. Será que não aconteceu isso com Jairo nesse episódio? Eu quero crer que sim. Os irmãos concordam comigo que deve ter existido esse tipo de situação? Mas o fato é que quando Jesus ele cruza a margem, que ele passa do outro lado, que o barco para ali na praia, aquela multidão já estava ali esperando Jesus chegar, as pessoas sabiam que Jesus iria vir por aquele caminho. Jairo, já tendo também ouvido falar de Jesus, ele se infiltra no meio daquela multidão, talvez até pela sua posição que eu acabei de dizer, por ele ser alguém influente, um dos principais da sinagoga, e etc. Ele conseguiu um lugar privilegiado, onde ele visse Jesus se aproximando, né? Assim que Jesus descesse do barco, ele conseguisse visualizar Jesus vindo à praia e tivesse ali um caminho aberto para Jairo até Jesus. E o fato é que isso acontece. Quando Jairo vê Jesus se aproximando, ele chega até Jesus. Ele procura, ele vai de encontro a Jesus. A Bíblia deixa claro aqui que a multidão apertava, a multidão acompanhava, a multidão seguia. E Jairo vai ali num ato de fé, porque pela posição que ele possuía, os judeus estavam procurando sempre ocasião para incriminar a Jesus, para armar uma cilada para Jesus, porque Jesus estava ali meio que conturbando a ordem dos judeus ali, não é? Jesus estava ali fazendo algumas coisas que eles não compreendiam e estavam não recebendo de bom grado, vamos dizer assim, né? Jesus curava aos sábados os judeus ali pela religiosidade, como já foi dito aqui, não aceitavam, não gostavam, não compreendiam as ações de Jesus. Mas Jairo, ele contraria num ato de extrema necessidade, porque era a vida da filha dele, da única filha de 12 anos que estava em jogo. Jairo contraria essa decisão coletiva dos judeus de não quererem ali estar com Jesus, dos principais das sinagogas ali, de evitarem a Jesus, de buscarem ocasião contra Jesus. Jairo vai contra essa circunstância e se aproxima de Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus, ele explica a situação para Jesus. Mestre, tem uma filha, e ele deixa claro, nós lemos lá em Lucas, não é? O texto que o irmão Miro leu aqui em Marcos fala sobre isso também, mas lá em Lucas frisa, tem uma filha, uma única filha, o único filho que eu tenho, essa menina de 12 anos, e ela está à beira da morte. Eu preciso que o Senhor vá até minha casa para que ela seja curada. O que é que Jesus responde para Jairo? Jairo, você é um dos principais da sinagoga, o povo ali está tramando contra mim, será que isso não é uma tramóia para querer me incriminar, para querer me prejudicar? Jesus tem essa ação com Jairo? Não. Jairo, você poderia tomar outra atitude, vai pedir ajuda lá para os teus, porque vocês não me receberam muito bem. Jesus faz essa discriminação com Jairo? Também não. Jesus prontamente diz a Jairo assim: vamos à sua casa. Eu acredito que, ao mesmo tempo que essa situação veio a surpreender Jairo, pela pronta resposta de Jesus, nasceu dentro do coração dele, ou brotou, uma esperança. Sabe aquela chama que está quase se apagando? Aquele fiozinho que está ali aceso, que já quase nem reluz mais, e de repente veio combustível para aquele fiozinho de luz que estava quase extinto. Eu quero ver, eu quero crer que o coração de Jairo nesse momento reacendeu, como sendo ali revivificado pelo Senhor. Jesus olha para Jairo e diz: vamos para tua casa, vamos lá ver tua filha.
Eu imagino a pressa, eu imagino a alegria, eu imagino a vontade de Jairo de chegar logo ali, porque era a última esperança dele. Era a filha dele que estava ali em jogo, era a vida da sua filha que estava em jogo. Ele não estava falando de um bem material, ele não estava falando de uma pessoa distante, não. Era a filha. Era alguém ali que ele, se possível, daria a sua própria vida pela vida dela. E quando Jesus responde positivamente para Jairo, eles começam a caminhar. Eu imagino Jairo na frente, andando, Jesus seguindo logo atrás, e a multidão acompanhando. Já viu quando a multidão acompanha? Aquele aperto, aquele empurra, né? Você vai a uma igreja grande, por exemplo, da hora do término do culto, aí na hora da saída, aquele povão saindo da igreja assim, ó, um esbarrando o outro. Imagina uma cena dessa, você pega uma igreja aí que caiba 1000 pessoas, né? 2000 pessoas, tem os tempos grandes hoje. Aí termina o culto, aquele povão saindo lá, todo mundo falando ao mesmo tempo, aquela falação, aquele zumbido, aquele empurra no bom sentido, né? Um espremendo o outro, todos querendo passar ao mesmo tempo na porta, todo mundo com fome, querendo ir para casa. Uma situação parecida, todo mundo andando atrás de Jesus, porque Jesus era aquele que multiplicava pão, Jesus era aquele que multiplicava peixe, Jesus era aquele que curava. Então todo mundo esperava ver alguma coisa diferente andando atrás de Jesus. Alguém procurava ou pensava em se favorecer quando seguia Jesus. A multidão não seguia Jesus porque cria nele especificamente, não. Eles seguiam a Jesus porque eles se viam muitas vezes favorecidos por aquilo que Jesus fazia, pelos milagres que ele realizava. Então Jairo vai à frente, Jesus vai atrás, a multidão apertando, Jairo com uma esperança revigorada no coração, porque, bom, os meus recursos se esgotaram, o que eu podia fazer eu fiz, aquilo que estava ao meu alcance eu tentei e não tive solução. Minha filha está aqui, pronta para morrer, à beira da morte, mas há uma esperança. Jesus ouviu o meu pedido. Não foi falado aqui no meio do culto, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, qual pai que vocês sendo maus, sabeis dar bons presentes ao seu filho, qual pai que um filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra, não é? Imagina Deus ouve prontamente o pedido de Jairo. Aí estão lá caminhando, Jairo, Jesus e a multidão, os discípulos, todo mundo andando em direção à casa de Jairo. Aí de repente o irmão Miro começa a pregar. O irmão Miro traz uma mensagem dizendo que no meio dessa multidão, uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ela tinha essa hemorragia. O irmão explicou aqui a questão dessa hemorragia, como era visto, né, na época da lei. A mulher era considerada imunda, ela se expõe, porque ela também já havia gasto todos os seus recursos e não havia conseguido sanar o seu problema. Ela se expõe, se infiltra no meio daquela multidão, correndo risco até mesmo pela lei de ser apedrejada pela situação que ela estava. Ela vai, Jesus andando com um objetivo, lembra? Jesus ia para onde? Para a casa de Jairo. Jesus ia para a casa de Jairo e de repente essa mulher vem encosta na orla da veste de Jesus. A Bíblia diz que quando ela encosta acontece o quê? Imediatamente ela foi curada da sua enfermidade. Ela encostou na orla de Jesus, a virtude saiu de Jesus, ela foi curada instantaneamente. Ela não precisou falar nada para Jesus, ela não pediu para ser curada, assim, falando com Jesus. Ela encosta na orla de Jesus e ela é curada instantaneamente. Aí Jesus caminhando para a casa de Jairo, de repente Jesus para. Quando Jesus para, ele vira para trás e pergunta: quem me tocou? Aí um começa a olhar para a cara do outro, né, e fala assim: que passa? Essa multidão aperta ele desde a hora que ele saiu do barco. Um empurra para cá, um empurra para lá, e todo mundo aqui, um andando em cima do outro, aqui espremendo
espremendo aqui, espremendo ali. E ele para perguntar quem tocou. Quem tocou? Mais adiante, está indo Jairo. Jesus parou, virou para trás e perguntou: quem me tocou? Jairo andando um pouquinho à frente, parou também, né? Ele olha para trás e vê Jesus batendo papo. Alguém conseguiu já pensar o que passou na cabeça de Jairo? Já pensou, irmão? Conseguir a bênção, a minha esperança, a minha última esperança é Jesus ir à minha casa. Minha filha está lá à beira da morte, ele me atendeu prontamente. Esse homem é tremendo, tudo isso que falam dele é verdade, glória a Deus, aleluia. Ele saiu da minha casa, eu vou me converter hoje. Eu imagino que a cabeça de Jairo estava assim, ó. De repente Jesus andando atrás de Jairo, Jesus para. E Jairo sabia da gravidade do problema dele. A filha não vai morrer. Já pensou, tem alguém... Imagina que você trabalha na área da saúde, alguém te liga, você é um médico ali, um cardiologista, corre para o hospital, chegou um cara aqui agora, infartou, nesse momento precisa aí de uma cirurgia, precisa de cuidado, tá bom, já vou tomar um lanchinho que eu estou indo já. Se você for parente dessa pessoa, você vai fazer o quê? Você vai buscar o médico lá na lanchonete, né? Vai trazer ele com lanche e tudo para dentro do hospital. Imagina a cabeça de Jairo. Jairo assim, olhando para trás e vendo Jesus no meio daquela multidão. Quem me tocou? Quem é que me tocou? E todo mundo não entendendo nada. Um olhando para o outro sem compreender absolutamente nada. E Jesus fala: eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí os discípulos: mestre, essa multidão te aperta, tá um empurra aqui, um chega para lá, um chega para cá, e o senhor está preocupado em quem te tocou, sabendo que a filha dele está morrendo. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aí a mulher se apresenta, né? Lembra do irmão me pregando? A mulher vai lá, se apresenta. Ah, Senhor, sabe o que é? 12 anos que eu me encontrava nessa situação, e no momento que eu te toquei, saiu, fui curado instantaneamente, a minha hemorragia cessou, e Jesus começa a conversar com aquela mulher. Dentro da cabeça de Jairo, vamos voltar, o foco da mensagem é Jairo, tá? O irmão Miro pregou sobre a mulher, não falou sobre Jairo. Eu não sei quanto tempo durou essa conversa. Eu não sei se foi 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, não sei. A Bíblia não diz. Mas dentro da cabeça de Jairo, eu quero crer que esse tempo foi uma eternidade. Dentro da cabeça de Jairo, esse tempo foi algo tremendo, porque era a última esperança dele, irmãos. Às vezes nós somos assim, não somos? Qual foi a primeira pergunta que eu pedi para os irmãos fazerem? Para quem estava do lado? Está demorando? Aleluia! Glória! Jesus, ele está cuidando. Aleluia! Jesus, ele está cuidando. Jesus, ele está fazendo. Jesus, ele está andando a sua direção, ele está caminhando com você. Pode ficar em paz. Pode descansar. Não foi dito: pedi, dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Por que nós temos o coração duro às vezes para acreditar ou para crer quando Deus quer nos abençoar de uma forma tão simples? Por que nós não ouvimos e praticamos? É para pedir, Senhor? Senhor, eu preciso disso, disso, disso. É para bater, Senhor? Senhor, abre essa porta porque ela está fechada, mas eu creio que Tu és poderoso para me abrir essa porta. Não foi dito isso? E o fato é que quando Jesus conversava com aquela mulher, chega alguém no ouvido de Jairo. Lembra da cena?
Jairo à frente, Jesus atrás, os discípulos, a multidão apertando. Jesus para, vira, Jairo está ali para frente, já Jesus de costa para eles, falando com a mulher do fluxo de sangue, a multidão com o olho estatelado, ouvindo tudo aquilo, vendo ali o milagre que acabou de acontecer, aquela mulher sendo curada, Jesus conversando com aquela mulher, Jairo ali desesperado à frente, aquele tempo parecendo uma tortura para ele, a cabeça dele ali indo a mil já por causa daquela demora. Alguém chega até Jairo e diz: Jairo aqui, Jesus ali. Jairo, alguém cochicha no ouvido dele: não importunes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Sabe o que aconteceu nesse momento com Jairo? Lembra daquele fiozinho de chama que eu falei que tinha no coração dele, que foi acendido? Foi como se alguém tivesse ido lá e fechado o gás. Quando foi para virar trevas, quando as trevas foram para recobrir a vida de Jairo, quando a força de Jairo ia ali ser insuficiente para ele continuar em pé, quando a esperança dele estava pronta para morrer, Jesus simplesmente para de falar com a mulher, vira para Jairo: escuta aqui, não temas, crê somente. Aleluia, aleluia. Não temas, crê somente. Glória a Deus. Tudo indicava que Jesus estava alheio com Jairo. O cenário que nós desenhamos aqui não deu a impressão que Jesus deixou Jairo de lado por um momento, mas em nenhum momento Jesus tirou os olhos de Jairo. Mesmo ainda ele tratando com a mulher do fluxo de sangue, e Jairo ali naquela situação de angústia e desespero, quando ele viu que as forças de Jairo iam ser insuficientes, Jesus vira para Jairo: não esqueci de você não, hein? Fica firme aí, que a gente vai lá dentro da tua filha. Glória a Deus. Não se importa com quem estão falando para você que não vai dar, que não vai ser possível, que não vai conseguir, ainda que te digam que ela morreu. Fica firme que nós vamos lá ver a tua filha. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu pergunto, quantas vezes nós já vivemos isso? Quantas vezes que nós estamos ali, parece que agora é a última chance, a última esperança. Aí demora um pouquinho, a gente vai desfalecer e Deus vem ali e nos sustenta novamente. Lembra daqueles bonecos João Bobo? Às vezes a gente está assim na fé, e Deus vem ali, põe de pé, a gente vai caindo para o outro lado e Deus coloca a gente de pé para cá, até a gente firmar. Porque a gente fica assim muitas vezes, porque nós somos assim muitas vezes, porque muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Deus, ele não esqueceu de mim, não esqueceu de você. O projeto de Deus para mim, para você, para as nossas vidas, está sendo gerado por Deus, e Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Se Deus falou que vai fazer, ele vai. Jesus disse a Jairo: eu vou à tua casa. Nada ia impedir a Jesus de chegar à casa de Jairo. Lembra aquela passagem? Eu já falei isso aqui várias vezes. Nós olhamos ali por volta do capítulo 10, capítulo 11 do Evangelho de João. Nós vemos um Lázaro ali sepultado, morto, cheirando mal, com 4 dias que estava na cova. Aí você vira a Bíblia no capítulo seguinte, tal do Lázaro que estava morto há 4 dias dentro da sepultura, sentado na mesa jantando com Jesus. Espera aí. Acho que erraram a ordem dos capítulos, inverteram, né? Não erraram não. Jesus, ele faz isso, sabe para quê? Para mostrar para mim e para você que nem mesmo a morte pode deter o Senhor de trabalhar. Nem mesmo aquele que já estava 4 dias morto dentro da sepultura, cheirando mal, fedendo, com o cadáver em decomposição, foi suficiente para impedir Jesus de realizar um milagre na vida dele. Então, o tempo muitas vezes parece que nos oprime, parece que ele nos castiga porque nós pedimos, e a impressão que dá é que Deus não vai fazer, que Deus não está ouvindo, e Deus está dizendo para nós justamente nessa noite que Ele está nos assistindo sim, que é para nós simplesmente crermos.
quem tem chance ainda, porque a tua filha já morreu, não tem mais jeito. Jesus, na hora, exatamente ali, no momento crucial, Jesus vira para Jairo: não temas, crê somente, Jairo, não temas, crê somente. Eu não sei o que é que muitas vezes impede a gente de crer, mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite: não temas, crê somente, crê. O problema é que eu quero ensinar Deus a trabalhar. O problema é que eu quero que Deus faça as coisas da minha maneira. O problema é que Jairo ali gostaria que Jesus fosse à sua casa sem ser interrompido. Mas o fato é que Jesus é Deus. Ele faz como Ele quer. Ele pode todas as coisas. Ele muda o curso da história se for preciso. Ele é aquele que faz o sol parar, que faz a lua parar, que faz o sol retroceder se for necessário. É aquele que a natureza não impede o seu agir, para que Ele possa dar a vitória para o seu povo. Amém. Mas o que nós precisamos fazer nessa história toda? Crer somente. Crer somente. Confia no Senhor. Ele não falou que vai fazer? Espera em Deus. Creia no Senhor. É um mistério, irmãos, porque, como eu falei no princípio, eu não ia nem falar nada hoje. E Deus falou comigo antes nessa mensagem. E para mim transmitir isso à igreja, por quê? Porque eu estava precisando ouvir essa palavra. Às vezes Deus ele precisa trazer à nossa memória certas coisas. Lembra, eu tenho falado aqui esses dias, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Chega de coisa negativa, chega de derrota, chega de fracasso, chega de palavra contrária, chega de palavra de fracasso, de desistência, de maldizência. Não! Eu creio, não importa a situação, eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Está demorando, parece que não deu certo, mas vai dar certo. Deus é fiel para cumprir. Parece que não foi como eu esperava, mas Deus ele vai fazer porque Ele prometeu. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoá-la. Então o que nós precisamos? Crer somente. Crê somente, crê somente. Aí o que acontece aqui? Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: não choreis. Não está morta, mas dorme. Olha o mistério aqui, irmãos. O povo estava tudo lá na casa de Jairo já esperando. Estava esperando o quê? Jesus chegar para curar a menina ou prantear a morte dela? Já viu a turma do negativo? Não é? A turma do não vai dar para crer não, não vamos crer não, isso é impossível. Mas nós estamos aqui para chorar com você, tá bom? Nós vamos aqui chorar com você. Não, eu não quero quem chora comigo agora, eu quero quem creia comigo. Eu quero quem creia. Eu quero do meu lado quem crê. Eu quero do meu lado quem ore. Eu quero do meu lado quem confie. Eu quero do meu lado aquele que não arreda pé. Eu não quero aquele que chora. Porque aqui não era um choro de compartilhar, de dividir a dor. Era um choro de pranto. Perdeu já, não deu para você, hein? Não foi ouvido, não foi atendido. Aqui a Bíblia diz que Jesus chegando a casa, a menina estava lá num determinado cômodo, aí Jesus só permite Pedro, Tiago e João entrar com ele, o pai e a mãe da menina. Ué, mas não tinha uma multidão caminhando com Jesus? Multidão não se aproveita, viu? Não adianta você contar seu problema para muita gente. Multidão não se aproveita. Não adianta você sair abrindo a boca para todo mundo, achando que para quanto mais gente você falar, melhor vai ser. Não. A multidão não é muito de ajudar, não. A multidão está lá de espectadora. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa e até mesmo se eles vão se favorecer daquilo que pode vir a acontecer. Tá? Então, é melhor às vezes nós ficarmos quietinhos e falarmos com aquele que tem poder para realmente mudar a situação. Jesus ele leva lá Pedro, Tiago e João, chama Jairo, chama a esposa de
Jairo, e diz ali as pessoas chorando, ele avisa: ó, vocês não precisam chorar não, viu? Deixa ele chorar, vocês não choram não, tá? Pode se alegrar, não precisa chorar. A menina estava morta. Como não chorar? Mas não precisa chorar não, deixa eles chorarem. As pessoas ouvem isso e o que eles fazem? Ri, peraí. Mas não estavam chorando? Como é que eles estão rindo agora do que Jesus falou? Será que era um choro sincero? Não. Cuidado. Cuidado para quem você conta suas coisas, tá bom? Confia no Senhor e procure compartilhar aquilo somente com quem realmente for espiritual e se preocupar e se importar com você mesmo. Aqui acontece assim: Jesus ele olha para aquela situação, as pessoas chorando. Quando Jesus fala que a menina não está morta, mas que ela dorme, as pessoas começam a rir do que ele fala. Aí Jesus deixa aquelas pessoas de lado, ele vai até ali, pega ali a menina e manda que ela se levante. A Bíblia diz aqui que, versículo 55, e o seu espírito voltou, e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Aleluia! Você consegue crer que Deus, com uma única palavra, ele muda a história da sua vida? Amém. O que precisou para Jesus mudar a situação de Jairo ali? Ele chegar a tempo antes da menina morrer? Foi isso que mudou a situação? Não. O tempo pertence a Deus. O que foi fundamental? Jairo permanecer até o fim. No momento onde ele quase fraquejou, Deus o sustentou. Porque nós somos assim. Deus nos sustenta, Deus nos ampara, Deus nos põe para caminhar novamente e Deus realiza um milagre. Uma palavra de Jesus, ele olha para a menina morta e diz: levanta. Precisou fazer sermão? Precisou preparar um texto? Precisou fazer alguma coisa? Faz massagem, chama um médico. Simplesmente ele olha para mim, levanta. Quando Jesus disser para você uma única palavra, o teu milagre vai se realizar. Uma única palavra, aquilo que você espera vai acontecer. Uma única palavra, a história da sua vida vai mudar. Mas você precisa ficar na posição. Você precisa confiar e ser forte até o fim. Porque quando as forças de Jairo foram ali para sucumbir, onde ele ia se entregar, Jesus o sustentou. Resista até o limite. Porque Deus vai ver que quando você não suportar mais, é Ele quem te sustenta. É Ele quem te põe em pé. É Ele quem te mantém em pé. Ele que mantém a tua chama, a tua esperança, a tua fé viva, para que você continue crendo e sabendo que fiel é aquele que prometeu. Aleluia! O Senhor disse para nós hoje aqui: pedi e dar-se-vos-á. Nós vimos aqui uma mulher que estava há 12 anos com uma enfermidade. Ela tocou em Jesus e foi curada. Jairo perseverou em crer e sua filha reviveu. Será que você consegue tocar em Jesus hoje? Amém. Vamos colocar em pé?